Muito bem, abre lá em Romanos, mas eu vou ler Gênesis, tá bom? Diz assim, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra e podermos conversar sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos suprir, por nos sustentar. Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir aprender sobre o Senhor, por nos permitir conhecer o Senhor um pouquinho mais através da Tua Palavra, a saber sobre o Senhor e ser transformado um pouquinho mais pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. É um grande privilégio para nós estarmos diante do Senhor e da Tua Santa Palavra. Peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude e que o Seu nome, Senhor, seja honrado aqui nesta manhã, que nós possamos, submissos diante do Senhor, a adorá-lo. Então recebe o nosso louvor, fruto da Tua Palavra, Senhor, do efeito da Tua Palavra em nós. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Acho que se abrir aquela porta, talvez ajude a correr um pouco. Pode deixar aberta, não tem problema. Irmãos, eu vou ter que conversar com vocês hoje, capítulo 11, né, de Romanos. Não sei se vocês lembram, a gente tem conversado capítulo 9, 10 e 11, nessas últimas, sei lá, tempos aí, meses, talvez. E a gente viu que o apóstolo Paulo ele foca um pouco da sua atenção no povo de Israel. Então, eu preciso falar um pouco sobre o povo de Israel, nós vamos falar um pouco sobre o povo de Israel hoje e como isso afeta eles e como isso afeta a gente. Tá? Então, Paulo fala sobre isso. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que Paulo introduziu aqui o povo de Israel, para mostrar para nós e para os irmãos de Roma, ali da igreja de Roma, um pouco sobre como está o povo de Israel e como estamos nós. Ou, no caso lá, os gentios, né? E nós, os gentios. Por que isso é importante? Porque, não sei se vocês lembram, mas Paulo vem desde o capítulo 1 até o capítulo 8, falando sobre como é o meio que Deus salva. Né? Então, eu vou ter que falar um pouquinho com vocês sobre o povo de Israel, já eu vou entrar nisso aqui, mas o que acontece, irmãos, é o seguinte. Por que eu voltei para Abraão? Porque é onde, então, se você lembrar Gênesis, Deus fala sobre a criação do mundo, fala sobre as pessoas que existem no mundo, a criação das pessoas, dos animais, a criação de tudo. Né? Vai falar do pecado entrando no mundo, vai mostrar tudo isso lá em Gênesis, capítulos de 1 a 11. Mostra como o pecado cresceu junto com a humanidade. Né? E aí, então, a partir do capítulo 12, Deus vai começar a mostrar, através da palavra, né, escrita por Moisés, vai mostrar como que ele separou um povo. E ele separou esse povo para ser bênção para o mundo, para ser instrumento de Deus neste mundo. E é por isso que a gente volta, então, para o povo de Israel. Né? O Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes, a sua família, seu pai. Essa foi a primeira conversa de Deus com Abraão. E vá para uma terra que eu lhe mostrarei, deixa tudo e vai. Você não sabe para onde? Só vai. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse foi o que a gente chama de aliança de Deus com Abraão, conhecido como aliança abraâmica. Deus falou com Abraão e fez uma promessa para Abraão. Fez um pacto com Abraão. E Abraão é o pai do que veio a ser, então, a nação de Israel. Tanto é que a gente chama de patriarcas. Você já ouviu essa expressão, né? Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Né? Jacó foi filho de Isaac, Isaac foi filho de Abraão.
E a gente viu isso no capítulo 9. Não sei se vocês lembram, quando Paulo vai falar sobre a linhagem do povo escolhido, ele vai falar sobre a escolha de Deus, ele vai falar assim que não foi qualquer filho de Abraão, foi Isaac. Não foi qualquer filho de Isaac, foi Jacó. E a partir de Jacó, você tem então os seus filhos que formaram as 12 tribos de um povo chamado Israel, que depois levou o nome de Jacó, né? Que Deus trocou o nome de Jacó para Israel, e os filhos levaram então o nome, e essa nação foi formada, nação de Israel. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para essa nação, que era abençoar todas as famílias da terra. Ok? Aí, esse povo foi uma nação perfeita, santa, que nunca errou, né? E mostrou para o mundo o que é a bondade de Deus, o que é como é ser uma nação perfeita diante do Senhor, como toda nação diante do Senhor seria, certo? Não. A gente vê todo o Antigo Testamento percebendo que a nação de Israel é exatamente como qualquer outra pessoa, qualquer outro povo, tão pecador quanto. Mesmo Deus tendo separado ele para aquele propósito, ainda assim, ele é um povo como qualquer outro, com um coração endurecido, com um coração rebelde muitas vezes. Eu estava, esses dias atrás, eu estava ouvindo, né, Samuel, Reis e Crônicas. Se você tiver essa experiência um dia de ouvir, escolhe um deles, Samuel, Reis ou Crônicas. Eu estava lendo na sequência, né? Samuel, Reis e Crônicas. E é interessante perceber que um rei subiu, porque é basicamente isso, né? Vai falar sobre os reis e o que aconteceu. Um rei subiu ao poder, um rei virou rei de Israel. Esse rei fazia o que agrada a Deus. Aí depois, esse morreu, aí veio o outro rei. O outro rei não seguiu os passos do seu pai e fez aquilo que desagrada a Deus. Aí veio o filho dele, fez uma coisa que desagrada a Deus. Aí veio o outro, fez aquilo que desagrada a Deus. De repente veio um, esse agradou a Deus. Buscou o Senhor. Aí depois veio o filho dele, levou os israelitas a adorarem outros deuses, né? Levou a incredulidade, levou a idolatria, e etc. E você vai vendo esse fluxo do povo de Israel, né? A história do povo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é mostrar pra gente, né? Mostrar pra gente que é pela graça de Deus que a gente pode viver, né? Mas Deus escolheu aquele povo, né? E agora eu vou voltar então lá para Romanos, ok? Nós vimos já semanas passadas que no capítulo 8, por exemplo, fala sobre a escolha de Deus. Deus predestinou alguns e tal, e ele diz então que nada poderá separar do amor de Deus. E aí, não sei se vocês lembram, então no capítulo 9 é onde entra Paulo falando de Israel. Por quê? Porque a pergunta é, então Paulo, o que aconteceu com Israel? Israel não foi escolhido por Deus? O que aconteceu com o povo? E aí o apóstolo Paulo no capítulo 9 nós vimos que o passado de Israel, Paulo vai falar que esse povo foi e recebeu as bênçãos de Deus. Diretas, né? Os patriarcas, quer dizer, os pais, as alianças, né? Como a aliança abraâmica e outras alianças. Eles foram instrumentos escolhidos por Deus para mostrar Deus, para mostrar Deus agindo, para mostrar que o ser humano é desesperadamente necessitado de Deus. É interessante o livro de Juízes, se você ler um dia, a gente fala que são ciclos de falha. A gente vê lá o seguinte, o povo de Israel se torna rebelde, se afasta de Deus e busca outros deuses. E começa a adorar esses deuses. Então Deus começa a castigá-los, discipliná-los. E começa a colocá-los em situações difíceis. Aí o povo clama ao Senhor, Senhor, a gente se arrepende, a gente precisa de ajuda. Então Deus levanta uma pessoa, que é o juiz, que é o líder, e aquele líder leva essa pessoa para perto, leva o povo para perto de Deus. E enquanto aquele juiz está vivo, o povo busca a Deus. Quando aquele juiz morre, o povo começa lentamente a se afastar dos caminhos de Deus, buscar outros deuses, adorar outros deuses, e aí Deus vai lá, castiga eles, disciplina, e aí eles se arrependem, e Deus levanta um outro juiz, e aí o povo volta para Deus, e é o livro inteiro isso acontecendo. Deus vai levantando. E toda vez que Deus levanta alguém, o povo se permanece fiel por um tempo, depois o povo se afasta, passa anos
décadas às vezes, longe de Deus, né, buscando outros deuses. Então a gente vê que no passado esse povo foi escolhido, só que a gente viu no capítulo 10, a pergunta, né, nas semanas passadas, as 2 últimas semanas a gente falou sobre o capítulo 10, e a pergunta que surge lá no começo do capítulo 10 de Paulo é, então tá, eles são uma bênção, mas Israel rejeitou a Deus. Esse é o presente. Era o presente na época de Paulo. A época presente, tá? E é o presente do povo de Israel hoje, é o que eles vivem hoje. Eles rejeitaram o Salvador. Tá? Eles foram, nós vimos na semana passada, eles foram pelo caminho diferente do caminho de Deus. Eles foram pela forma diferente da forma que Deus queria. Eles acharam que eles podiam pela sua própria força, mas na verdade, aí eles se afastaram do Senhor. Então nós vimos isso nas semanas passadas, né? Mas é interessante que, tanto no capítulo 9 quanto no 10, o apóstolo Paulo começa dizendo: Deus sabe da profunda tristeza que eu sinto pelo povo de Israel. Como eu gostaria que o meu povo, a minha família, cresce no Senhor Jesus, né, e fosse salvo. Então, constantemente ele fala sobre isso. Mas aí agora nós temos o capítulo 11, que é um tempo de virada. Porque ele vai falar então sobre o futuro de Israel. Então ele falou sobre o passado de Israel, o presente de Israel, e ele vai falar sobre o futuro de Israel. Tá bom? E aí eu quero só resumir rapidamente para vocês o capítulo 11, depois a gente vai embora para casa feliz. Tô brincando. Mas vou resumir rapidinho aqui. Paulo, ao falar sobre o capítulo 11 de Romanos, né, ele vai falar sobre o futuro de Israel. Ele vai começar nos versículos de 1 a 10 falando sobre a rejeição do povo. O povo de Israel rejeitou a Cristo, o Messias rejeitou a Deus. Isso é parcial. Isso significa o quê? Significa que nem todo o povo rejeitou. Boa parte deles, sim. A nação como nação, sim, rejeitou o Messias. Tá, e a gente vai falar mais sobre isso. O resultado disso é a salvação de um remanescente. O que é remanescente, irmãos? A gente vê essa expressão aparecendo às vezes nas Escrituras ou em alguns livros que falam sobre as Escrituras. O remanescente é algo que a gente vai ver constantemente com o povo de Israel, mostrando para nós o seguinte: remanescente é uma pequena parte, é um grupo que permaneceu fiel. Então era isso que Paulo estava dizendo. Eles rejeitaram, como nação rejeitaram. Mas ainda existe um grupo que permanece fiel, que busca o Senhor, que crê no Senhor. Esse é o remanescente fiel. E que em toda a história do povo de Israel, se olhar para toda a história, eu estava falando, né, de subidas e descidas, né? Então, a gente precisa pensar no seguinte, irmãos: o povo de Israel, sempre, todo ele era salvo? Não. A gente precisa entender isso. Que o povo de Israel ele não era salvo automaticamente porque ele era povo de Israel. Ele foi um povo escolhido por Deus, sim. Mas dentro desse povo escolhido por Deus, para ser instrumento, você tinha aqueles que permaneciam fiéis, que a Bíblia vai chamar de o remanescente. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas então, no presente, Israel rejeitou, mas existe a salvação do remanescente. Tem um pequeno grupo ainda de judeus que busca o Senhor, que creu em Jesus Cristo. De 11 a 24, ele vai falar que a rejeição do povo ela é temporária. O que isso significa? Significa que, por enquanto, eles estão rejeitando a Cristo. E estão se perdendo, aqueles que não creram. Mas que um dia, eles voltarão a crer. Eles crerão. Eles buscarão o Senhor. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E enquanto isso, está tendo salvação dos gentios. Nós. Na época de Paulo, os romanos e todos os povos ao redor. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Estava tendo a salvação dos gentios enquanto a rejeição do povo estava acontecendo. E isso também servia para gerar ciúmes, Paulo fala. Gerar ciúmes no povo de Israel. Que ele estava vendo as bênçãos de Deus sobre gentios, que eles sempre rejeitaram. É interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. E a igreja de Roma era uma igreja que tinha judeus convertidos e gentios convertidos. Os judeus, normalmente, eles não gostavam dos gentios. Então, provavelmente, isso tinha algum problema na igreja, isso podia afetar a igreja também. Porque, normalmente, pela tradição, pelo jeitão deles, o judeu não gostava dos gentios, eles mantinham distância.
Só que ao mesmo tempo, você tem os romanos nessa igreja, que são gentios. E possivelmente esses romanos também estavam desprezando os judeus, não levando eles em consideração, mesmo os crentes. Por que isso estava acontecendo? Porque, percebe, eu sou romano, eu sou cidadão da capital do império. Quem são os judeus? É um dos povos aí que são escravos do império. Só mais um povo que é escravo. E eles estão aqui, e eles se acham e tudo mais, mas podia haver um público que estava uma igreja que talvez tivesse alguma dificuldade com o relacionamento entre os judeus e os gentios. Talvez os gentios desprezando os judeus. Crentes, tá? Falando dos crentes agora. E aí nos versículos 25 a 32, a rejeição mostra a misericórdia de Deus. Então a rejeição do povo de Israel vai mostrar também a misericórdia de Deus, tanto para com o povo, quanto para os gentios. Para o povo de Israel, quanto para os gentios. Mostrar que a salvação é pela fé, a salvação dos judeus no futuro. Então, tudo isso para demonstrar a misericórdia de Deus, como Deus é misericordioso. E aí a gente vai terminar com os versículos que nós lemos já. O resultado é adoração a Deus. Diante de perceber toda essa nossa incapacidade e a rejeição do povo, e que os judeus, os gentios também rejeitavam, e depois eles foram salvos, devemos adorar a Deus, porque Deus é o início, Deus é o meio e Deus é o final, todas as coisas. Então, é sobre isso o capítulo 11 de Romanos. E a gente vai ver rapidamente cada bloquinho desses aqui, tá bom? Então eu preciso que você entenda o seguinte, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma separação. Ele está vendo dois grupos de pessoas. Um grupo é o povo de Israel. O outro grupo é o resto do mundo. Tá? Então é basicamente os judeus contra o resto do mundo. É isso que ele está falando, porque os gentios é todo mundo que não é judeu. O resto do mundo. Só que Paulo está conversando aqui, usando eles como se fossem dois povos, dois grupos separados. Deus vai lidar com os judeus assim, Deus está lidando com os gentios assim. E ele cruza as informações aqui no meio. A gente vai ver isso. Eu vou ler com vocês, tá? Eu vou passando os versículos, tentar passar rápido, numa velocidade normal, e vou tentando explicando conforme a gente vai lendo, tá? E aí no final a gente tenta aplicar algumas coisas também, tá? Capítulo 11, versículos de 1 a 10, diz o seguinte. É a primeira parte falando sobre a rejeição parcial do povo. Então eu pergunto, essa é uma pergunta que surge diante do apóstolo Paulo. Então eu pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Deus fez isso? E aí Paulo responde, não. Por que não? Eu mesmo sou israelita, sou descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não. Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo, Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E você se lembra da resposta de Deus? Ele disse, ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permanecem fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Irmãos, é interessante a gente perceber o seguinte. A pergunta é, então, peraí, tá? Então Deus rejeitou o povo de Israel, já que Israel rejeitou a Cristo? E ele vai dizer que não. E ele vai dar alguns exemplos. Ele vai mostrar, olha, eu sou israelita, eu sou descendente de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. E aí ele vai citar um texto das Escrituras, ele vai falar sobre o profeta Elias. E quando foi essa situação de Elias? Elias viveu numa época onde a nação de Israel era idólatra, adorava uma entidade chamada Baal. Quem levou o povo de Israel a isso foi Jezabel. Os irmãos conhecem um pouco, talvez, da história. Ela e seu marido levaram o povo de Israel a adorar uma entidade chamada Baal, um deus, entre aspas, chamado Baal. E aí Elias se vê diante disso e ele diz, ele confronta isso, ele vai para cima, só que aí o que acontece? Jezabel promete que vai matá-lo. Então Elias chega lá na caverna
e diz: Senhor, eles mataram todos os profetas do Senhor. Só sobrou eu, fiel ao Senhor. Só sobrou eu. E eles procuram me matar também. E Deus respondeu para ele: eu ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O que o apóstolo Paulo está usando aqui? Ele está dizendo o seguinte: quando a nação viveu uma época, e foram várias dessas situações, onde a nação como um todo estava longe de Deus, idólatra, buscando outros caminhos, ainda assim Deus tinha um remanescente. Deus tinha um pequeno grupo que permaneceu fiel a ele. E no caso de Elias ali, Deus disse para Elias: Elias, continua pregando, tá tudo bem. Eu ainda tenho 7.000 que não adoram a Baal. Estão por aí, espalhados lá no meio do povo. Mas esse grupo crê no Senhor, permanece firme. Esse grupo está firme. Então, não desanime. E aí ele vai comparar, usando esse texto lá do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: o mesmo acontece hoje. Uns poucos do povo de Israel permanecem fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Quem? O apóstolo Paulo está dizendo: Deus rejeitou Israel? Não, por que não? Eu sou israelita, Pedro é israelita, Tiago é israelita. Existem vários aqui no meio do povo de Israel que creram no Senhor Jesus Cristo e permanecem firmes. Nós somos israelitas, então Deus não rejeitou o seu povo. O povo sim rejeitou a Cristo. Como nação, o povo rejeitou. Mas ainda existe um grupo ali dentro que está firme, o remanescente, buscando o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: escolhidos pela graça de Deus. E aí ele vai dizer: se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Pois nesse caso, a graça deixaria de ser graça. Pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, isto é, gratuita e imerecida. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus escolheu pela graça. Ele volta na ideia da Deus escolhendo o seu povo porque a gente não é capaz. Ele falou isso até aqui no livro inteiro. Tanto do povo de Israel quanto dos gentios, como nós. Que ninguém é capaz. Lembra lá no capítulo 3? Ninguém consegue buscar Deus. Todos se desviaram. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ninguém, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então ele vai dizer que nós somos salvos, o povo de Israel também. Dentro do povo de Israel foram salvos como? Não pelas obras, a gente viu isso no capítulo 10, mas pela graça. Isto é, de forma gratuita e sem merecer. Ok? Portanto, a situação é esta. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, remanescente, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto os corações dos demais foram endurecidos. Como dizem as Escrituras, Deus fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam, tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, essa é a situação do povo de Israel. E ele vai usar um outro exemplo. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforma em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem. Que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem. Que seus olhos se escureçam para que não vejam, que as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Irmãos, esse texto Paulo está usando de uma forma muito interessante, porque isso é um salmo. E esse salmo era uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? É uma oração que o povo fazia contra os seus inimigos, pedindo: Deus, reage contra os inimigos e mata eles e faz o que o Senhor quiser com eles e que a mesa deles, né, a bênção deles se transforme numa armadilha para que eles sejam levados. O apóstolo Paulo está usando esse salmo contra o próprio povo de Israel, dizendo: é isso que está acontecendo, como disse Davi. Que a mesa farta deles hoje seja um laço, uma armadilha, que os faça pensar que está tudo bem. Que os seus privilégios os façam tropeçar e que eles recebam o que merecem. Que os seus olhos se escureçam para que não vejam e as suas costas fiquem encurvadas para sempre.
Está falando de cegueira, está falando de escravidão. Né? Para mostrar, essa é a situação do povo hoje. Essa é a situação do povo hoje. Mas Deus abandonou o povo? Não. Ainda temos um remanescente fiel, um grupo que crê no Senhor. Então, o resumo aqui é que a rejeição do povo é parcial. Existe a salvação de um remanescente. Existe um pequeno grupo que ainda crê, que permanece firme. Era isso que eles estavam vivendo naquele momento. Vamos continuar. Aí nós vamos de 11 a 24. Tá bom? Esse é um trecho mais complicado, já eu explico para vocês por quê. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem a possibilidade de se levantar? Olha isso que interessante. Então quer dizer que o povo caiu, beleza. Mas sem a possibilidade de se levantar, e o apóstolo Paulo diz, é claro que não. Foram desobedientes, por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que o seu próprio povo sentisse ciúmes. Né? Foi aquilo que eu falei antes. O tropeço, a queda do povo de Israel, hoje, eles estarem distantes, como aconteceu na história. Vários momentos da história eu comentei com vocês, né? Tinha rei que eles permaneciam firmes. Aí toda aquela geração morria assim. Aí vinha um outro rei que se levantava e caminhava com o povo para perto de Deus. E aquela geração talvez caminhava perto de Deus, até morrer aquele e subir um outro. E assim o povo ia e vinha para perto de Deus. Será que nesse momento onde Paulo está dizendo, eles tropeçaram para sempre? Não tem possibilidade? E ele diz, não. Eles foram desobedientes e, por causa da desobediência deles, esse foi o caminho para mostrar o evangelho para os gentios. Eu não sei se você lembra, mas lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo está pregando, quando ele chegava nas viagens missionárias, ele chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia, onde que ele ia? Na sinagoga, onde ele ia atrás dos judeus. E aí quando os judeus rejeitavam, ele começava a pregar então para os gentios. E em vários momentos ele disse, vocês rejeitaram, então agora eu me voltarei para os gentios, para pregar o evangelho para eles. E aí o que acontece? A maioria dos gentios foram, quer dizer, a maioria dos gentios. Naquele momento, então, os gentios é quem estavam sendo salvos. Os judeus, não, pequeno grupo de judeus, mas a maioria agora que era salvo naquele momento eram de gentios, de pessoas que não eram judeus. E aí ele fala que isso é para também gerar um pouco de ciúmes do povo, para ver se eles despertam. Olha só, os gentios que a gente despreza estão sendo abençoados por Deus. E quem sabe isso trazê-los de volta? Versículo 12. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Então ele voltou. Será que ele caiu para sempre? E ele diz que não. Não porque isso tornou acessível a salvação para os gentios. Mas imagina como será quando Israel for restaurado. Isso será muito melhor, ele vai dizer, ele vai explicar já já. Dirijo-me a vocês, versículo 13, especialmente a vocês gentios. Ele está escrevendo para os irmãos de Roma, tá? E uma vez que fui designado apóstolos aos gentios, eu enfatizo isso. Eu enfatizo o meu ministério aos gentios, porque eu fui direcionado aos gentios. Porque eu desejo que de alguma forma, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúmes e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Então Paulo, sabendo que a nação havia rejeitado, e esse era o momento, a nação rejeitando, mas que os gentios estavam crendo, mas a esperança dele era que quando os gentios se convertiam, isso poderia cutucar algum judeu e de repente ele se voltar para o Senhor e se arrepender e crer no Senhor Jesus. Esse era o desejo dele constante. Versículo 15. Pois se a rejeição deles, e ele volta naquilo que eu estava falando antes, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo, gentios, se reconciliassem com Deus, imagina a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para que os estavam mortos. Eles rejeitaram e isso levou o evangelho aos gentios, ao resto do mundo. É triste para eles, mas graças a Deus que levou a sua misericórdia aos gentios. Imagina quando eles forem restaurados, reconciliados com Deus. Como isso vai ser? Isso vai ser muito maior, muito melhor. E aqui, irmãos, a gente vai entrar então num dos temas mais complicados.
Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo ele usa duas ilustrações para falar o que ele está explicando. E essas duas ilustrações que ele usa, ele vai falar sobre a oliveira, ele vai falar sobre a raiz, vai falar sobre a primeira parte da massa que era oferecido pelos israelitas como primícias, né? Na verdade, era a primeira parte da plantação, era oferecido como oferta a Deus. E isso era uma consagração, então todo o resto seria santo. A gente vai falar mais sobre isso já. Só estou dando uma geral. Só que o que acontece? Acontece que nós temos hoje, durante a história, na verdade, do cristianismo, nós temos muitos pastores, teólogos, estudiosos das Escrituras, que têm visões e entendimentos diferentes sobre o que são essas imagens que Paulo usa. E eu não estou falando de teólogos e estudiosos que distorcem as Escrituras. Não, estou falando de gente séria. Tá bom? Então, esse é um texto que existem algumas opiniões diferentes, que não vai afetar tão grandemente, não vai afetar, na verdade, o caso da nossa salvação e a mensagem geral do que o apóstolo Paulo está falando. Não vai afetar. Mas eu preciso que vocês saibam que existe um pensamento. Né? Dentro de, por exemplo, você tem, dentro dos teólogos, dos estudiosos de teologia reformada, você tem diferenças entre eles. Né? Por exemplo, nesse texto aqui, você tem o Nicodemos pensa uma coisa e o John Piper pensa outra. Na compreensão do que é, por exemplo, as imagens ali. Ok? Eu citei esses dois porque são talvez nomes que vocês conheçam. Né? E aí você ainda vai para um outro grupo que não são conhecidos como reformados, né? Mas também são teólogos sérios eles ainda pensam diferente. Você vai ter, por exemplo, o Granconato, que talvez você conheça, pensa um pouco diferente ainda disso. E você vai ter o John MacArthur, que vocês conhecem também, vai ter um outro pensamento com relação a essas imagens. Tá? Só para vocês entenderem, ok? As possibilidades. Mas eu vou ler o texto para vocês, versículos 16 e 17, depois a gente conversa sobre isso. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Irmãos, tem gente que vai dizer, então, que essa raiz é Cristo. Tem gente que vai dizer que essa raiz, ou esse tronco, esse início aí da árvore, é a aliança de Deus com Abraão, que a gente leu lá em Gênesis capítulo 12. Tem uns que vão dizer que são os patriarcas. Quem são os patriarcas? Aqueles que receberam a promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Tem gente que vai dizer que essa raiz são os patriarcas. Tem gente que vai dizer que a raiz, esse tronco, é Israel. E aí eu tenho minha própria opinião acerca do assunto, tá bom? Já eu falo. Mas o que acontece é o seguinte, para vocês entenderem a questão, vocês já ouviram falar do Franklin Ferreira, ele veio aqui, inclusive, né? Um teólogo que os irmãos talvez conheçam. Ele recentemente mudou a sua opinião sobre algumas coisas, inclusive sobre essa passagem. Ele tinha uma posição e ele recentemente escreveu um livro para dizer por que é que ele mudou a sua posição sobre este assunto, sobre esse texto. Tá? Por que eu estou enfatizando isso com vocês? Porque talvez você leia, talvez você ouça pastores e você vai ouvir eles falando alguma coisa diferente. Pastores sérios, tá? Não estou falando de pastores que não são sérios. Pastores que estão levando a palavra de Deus a sério, pastores que amam o Senhor, servos de Deus que querem interpretar as Escrituras de forma correta e aplicar para a sua igreja. Tá bom? E aí você vai me perguntar, então quer dizer que eu posso mudar de opinião em qualquer texto que eu quiser? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você tem um texto difícil, talvez seja complicado você lidar com ele, você vai ter algumas opiniões diferentes. Se isso não afetar a essência do Evangelho, ou não contradizer outros textos, então ok. Agora, se isso é a essência do Evangelho, ou se isso distorce a essência do Evangelho, se isso foge, contradiz as Escrituras, então a sua interpretação precisa ser revista. Tá? Então, o objetivo deles, quando eles vão tentando entender isso aqui, é olhar para o contexto
e tentar entender do que Paulo está falando. Então eles olham para a passagem toda, eles olham para o livro de Romanos inteiro, eles olham para outros textos e tentam entender do que Paulo está falando aqui. Tá? É por isso que existem algumas opiniões diferentes sobre o que é essa raiz, o que é essa árvore. Algumas coisas todos nos concordam e nós vamos falar sobre elas já já. Tá? Então é sobre elas eu vou falar agora, que todo mundo concorda. Mas eu tinha que explicar isso para vocês saberem que existe essa diferença. E não só nesse texto, mas em alguns outros textos também isso acontece, tá bom? Irmãos, vamos lá. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, e aqui, nessa versão, acho que ela não traduz tão bem, ele está falando da primeira parte. Não parte só. Ele está falando da primeira parte. O povo de Israel, ele tinha uma ordem, vamos dizer assim, ou algo que era uma consagração. Eles tinham a colheita, e da colheita, eles tinham que tirar a primeira safra da colheita e eles ofereciam isso para Deus. Isso era chamado as primícias. E o resultado das outras colheitas que vinham naquela temporada, né, o restante da colheita, seria abençoado por Deus, porque eles reconheceram que aquilo vem de Deus e ofereceram aquela primeira parte para Deus. Tá? Essa é a ideia das primícias que o povo de Israel fazia. Então o apóstolo Paulo está voltando para essa ideia. Se a primeira parte, as primícias que são oferecidas a Deus, ela é santa, ela é sagrada, ela é consagrada a Deus, então todo o resto da massa é. Tá? E aqui ele pode então estar falando desse remanescente. Então se esse remanescente judeu é fiel, todo o resto da massa, Deus vai lidar com ele de alguma forma e vai lidar com essa questão com o povo de Israel. Pode ser isso? Pode ser. Pode ser, como estava falando, né? Ele está falando que essa primeira parte volta lá para o início, os patriarcas. Se a partir dos patriarcas, que foi separado, então todo ramo o será. Tudo que vier a partir deles vai ser. Tá bom? Ou a própria aliança abraâmica, no sentido de que os patriarcas receberam ela. Né? E aí ele vai entrar na outra ilustração, que é a ilustração das raízes da árvore, ou a raiz da árvore. Se a raiz da árvore é santa, os ramos também serão. Então, aqui da mesma forma, alguns vão dizer que essa raiz é Cristo. Então, se essa raiz é santa, então todo o resto vai ser. Tudo que estiver ligado a ele. Uma outra interpretação que acho que é a mais comum, que é os patriarcas e a aliança abraâmica. De novo, é a mesma ideia, onde ele vai voltar para o início. Abraão, Isaac e Jacó tiveram aquela promessa, né, de que eu abençoarei aqueles que amaldiçoarem, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu trarei a bênção através de vocês a todas as famílias da terra. E aí ele vai dizer, quem está ligado a isso? Inicialmente o povo de Israel. Se isso é consagrado, todo o resto será. Tá? Por que isso, algumas coisas nós vamos lidar agora, que é o que vai afetar talvez alguns pensamentos. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. Então, algumas pessoas acreditam que essa árvore é Israel. Mas aí ele diz, alguns do povo de Israel foram cortados. Então, que na verdade, o que a gente vê é que o povo de Israel, na verdade, não era a árvore, mas alguns ramos dessa árvore. Tá? E os gentios também são outros ramos que são tirados. Então ele está mostrando para nós, que existe uma árvore. E essa árvore, alguns galhos foram arrancados. Que galhos foram esses? Judeus que não creram em Cristo. Essa é a ilustração. E o que ele fez? O agricultor, o grande agricultor, ele enxertou galhos de uma outra árvore, de uma oliveira brava, uma oliveira selvagem. Ele tirou esses galhos e enxertou nessa raiz cultivada, nessa árvore cultivada. E aí, portanto, esses galhos agora, eles participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Né? Isso é muito comum, praticamente todos eles veem isso, tá? Sejam eles os reformados, os evangélicos não reformados, como eu falei, mas todos eles entendem essa parte, dessa forma, tá? Esse arrancar, né? Deus lhe dando, então,
aqui para mostrar que agora judeus e gentios, crentes, estão sendo supridos, nutridos pela mesma raiz. Ok? Não sei se deu para entender, mas a gente vai continuar. Versículo 18, qualquer coisa vocês me perguntam depois. No entanto, o apóstolo Paulo vai dizer, não devem se orgulhar de terem sido enxertados. Ele está falando dos gentios, dos galhos da oliveira brava. Não devem se orgulhar por terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Então, por isso que eu disse para vocês que talvez estivesse havendo os gentios dentro da igreja estavam rejeitando talvez os judeus. Dizendo, seu povo abandonou, não creu em Cristo. Talvez estivesse isso acontecendo. E aí ele diz, esses ramos aí foram cortados para que a gente chegasse, para que desse lugar para nós. E se orgulhar disso. E o apóstolo Paulo dizendo, vocês não devem se orgulhar. Versículo 20. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. E que vocês estão ali porque creram. Portanto, não se orgulhem. Temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Ele está falando de permanecer firme. De permanecer firme, crendo no Senhor. Observem como Deus é. Ao mesmo tempo, Deus é bondoso e Deus é severo. Ao mesmo tempo. Ele é severo com os que lhe obedecem, com os que rejeitaram, com aqueles que não creram. Ele poda a sua árvore. Ele não vai deixar ali tomando nutriente que não deveria. Ele não vai deixar ali tomando espaço. Essa é a ilustração da colheita, tá bom? Da cultura, né, de oliveira. Às vezes estava uma oliveira que havia sido plantada lá e ela não estava dando fruto, ela não estava dando o que eles queriam, que era o azeite. Então, eles tentavam talvez recuperar a oliveira, enxertando galhos diferentes para que ela voltasse a dar fruto, podando ela. Então, Deus é ao mesmo tempo severo com que os judeus, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel, olha que interessante, se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, então está falando do povo como povo, tá? Não como indivíduo, cada um. Abandonar a sua incredulidade, ele será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava, portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estaria ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. O apóstolo Paulo ele enfatiza bastante essa ilustração da árvore para a gente pensar no seguinte. Irmãos, o povo, como nação, rejeitou. Deus cortou eles da árvore. Tá. Ficou quem? Só o remanescente. Quem são? Aqueles judeus que creram em Jesus. Permaneceram ligados à raiz. Mas aí, então, o que Deus fez? Deus enxertou galhos de uma outra árvore que era selvagem. Antinatural. Isso não é o natural dela, isso era o antinatural. Quem são esses galhos? Os gentios. Essa é a ilustração dele. E vocês estão ali. Então não se orgulhem. Deus pode, se Deus fez isso que é antinatural, colocando galhos que não era daquela árvore, naquela árvore, Deus pode muito bem, se aquele povo se arrepender, Deus pode pegar aqueles galhos e reimplantar na árvore. Entende? E, ao mesmo tempo, se os gentios se rebelarem contra o Senhor, ele pode arrancá-los da árvore. Agora, entenda que isso aqui, ele não está falando de indivíduos, ele está falando de grupos. Tá? O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo o seguinte. Não é que Deus vai pegar, por exemplo, alguns da época de, sei lá, que viveram junto da época de Davi e foram rebeldes contra Deus. Essas pessoas morreram e foram condenadas. Ele está falando do povo como nação.
hoje, aqueles que rejeitaram a Cristo, que estão rejeitando a Cristo, estão perdidos. Tá? Se eles morrerem, eles não têm outra oportunidade. Essa é a oportunidade. Quando o apóstolo Paulo fala que quando o apóstolo Paulo fala que ele pode reenxertar o povo, ele está dizendo que ele pode enxertar o povo. Pode ser a próxima geração. Pessoas que vão nascer ou que estão lá hoje e vão crer em Cristo, ele pode fazer isso. Tá? Então ele está falando como povo. E quando ele está falando dos gentios, ele não está falando de perda de salvação. Ele está falando que os gentios rejeitando o evangelho estão perdidos. Eles também não são salvos. Eles também não seguem não recebem o nutriente que vem da raiz. As promessas de Deus. Né? Irmãos, as possibilidades das interpretações, eu acho que se você escolher uma delas de acordo com um pregador bíblico, fica à vontade, segue ela, ele está sendo fiel. Eu não gosto muito, existe uma posição que diz que Israel foi arrancado e a igreja assumiu o seu lugar, então agora todas as bênçãos de Deus para Israel caem na igreja somente. Essa posição eu não gosto muito, eu acho que até os pastores reformados, vários deles também não concordam com isso. Então existe uma divisão entre até os próprios teólogos reformados sobre essa questão dessa substituição de Israel pela igreja. É uma posição que eu não gosto também, mas ela existe, só para você saber, tá? Eu gosto mais da ideia de que, de fato, que o apóstolo Paulo está falando ou da aliança abraâmica ou dos patriarcas, tá bom? Eu acho que essa é que ela é mais comum. Tá? Ela é mais fácil de entender. Por que isso? Porque no contexto, e a gente vai ver daqui a pouco, o apóstolo Paulo volta a falar dos patriarcas no versículo 28. Então, ele vem falando sobre o povo de Israel como nação. E ele vai falar sobre os patriarcas no versículo 28. Então, eu acho que tem mais a ver com isso, tá bom? Só para vocês saberem a minha posição sobre essa, eu acho que tem mais a ver com isso. Essa raiz, esse início é a aliança abraâmica, são os patriarcas. E a gente é ligado a essa bênção. A bênção da aliança que Deus fez com Abraão, que abençoou o povo de Israel, e através do povo de Israel abençoou as nações. Eu e você. Por quê? Porque, como Paulo disse no capítulo 9, dos judeus são os patriarcas. Dos judeus vieram as promessas. Dos judeus tiveram os profetas. Dos judeus veio o Cristo, que é o nosso Salvador. Através dos judeus vieram as Escrituras. Então, eles sim foram um canal de bênção, aqueles que permaneceram fiéis, eles foram um canal de bênçãos para todas as nações, para nós. Então, de certa forma, o que Paulo está dizendo de certa forma, nós somos devedores aos judeus. Porque através deles foi o povo que Deus escolheu para trazer a salvação aos gentios, a nós, que não somos judeus. Mas ele diz, então, você, gentil, não se orgulhe contra o judeu. Não se orgulhe. Tá? Você não está por você mesmo. Você está por causa da graça de Deus que te salvou. Então, a rejeição do povo ela é temporária. Tá? Para provocar ciúmes, o que está acontecendo agora é a salvação dos gentios. Irmãos, isso não significa que não tem judeus se convertendo. Tem judeus se convertendo. Tá bom? É o remanescente fiel. Mas o povo, como nação, o grande grupo de Israel, rejeita a Cristo. É isso que nós estamos vivendo hoje, é isso que Paulo estava vivendo na época dele. O que está havendo? Uma grande conversão de gentios ao redor do mundo. Vocês, nós somos gentios. É isso que está acontecendo hoje. E é isso que Paulo está dizendo. E essas conversões também servem para fazer ciúmes no povo de Israel e perceber, puxa, Deus está abençoando os gentios. Quem sabe eles se voltam para Cristo. Caminhando aí mais para o final do capítulo, irmãos, ele vai dizer o seguinte, versículo 25. Irmãos, eu quero que vocês entendam este mistério. Tá? O que ele quer dizer com mistério não é uma charada, um enigma, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é algo que não era conhecido e hoje é. Então eu quero que vocês entendam esse mistério, para que vocês não se orgulhem em si mesmos.
Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo que os gentios se complete. Isso significa que haverá um tempo onde o grupo que Deus escolheu de gentios vai ser salvo. E aí, versículo 26, todo Israel será salvo. Que todo Israel? Todo de todas as épocas? Não. O Israel que estiver vivo naquela época. Judeus que naquele momento, quando acabar o tempo dos gentios, quando se completar o tempo dos gentios, aqueles ali, que é provavelmente próximo da volta de Cristo, aqueles judeus ali que estiverem naquele momento, eles vão crer no Senhor Jesus. Eles vão se arrepender e eles serão salvos. Então, o que ele está dizendo é que esse endurecimento do povo de Israel vai durar, ele é parcial, ele é temporário, ele vai durar apenas até que se complete o tempo dos gentios. E quando isso acontecer, então todo Israel naquele momento vai crer no Senhor e vai ser salvo. Aqueles hoje, os judeus hoje, que não creram no Senhor, estão condenados. Precisa entender isso, tá? Não é porque diz, é israelita, do povo escolhido de Deus, eles são salvos. Não são. Tá? Existe um grupo dentro deles que creu em Cristo, são salvos. Sem Cristo, não há salvação. Ok? Então, todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Então, provavelmente, as pessoas associam essa volta de Israel a Cristo nas vésperas da vinda de Cristo. Tá? Ou quando Cristo voltar. Ou próximo de quando Cristo voltar. Por que é difícil ter posições sobre esse assunto, irmãos? Porque nós estamos falando do futuro. Quando nós falamos de profecias, quando nós falamos de futuro, é complicado para nós entendermos, porque ainda não aconteceu. Várias das profecias que hoje nós entendemos é porque elas foram cumpridas na história. E a gente pôde entender. Mas olhar para o futuro é muito difícil. Por isso que existem tantas posições diferentes sobre o fim dos tempos. Né? Mesmo entre teólogos sérios, você tem posições diferentes sobre o que vai acontecer depois. A gente tem ideias pelo texto bíblico, mas talvez a gente tenha algumas surpresas, né? Porque às vezes a gente não entendeu completamente algumas coisas sobre o futuro. Então por isso que para nós às vezes é um pouco difícil falar sobre o futuro. Mas o que nós estamos vendo nesse texto hoje é que Deus vai lidar ainda com o povo de Israel, é isso que Paulo está dizendo, tá? O libertador virá de Sião e afastará da impiedade, e essa é a minha aliança com eles, eu removerei os seus pecados. O apóstolo Paulo está citando aqui profecias do Antigo Testamento. Ele está citando Isaías e ele está citando Jeremias. Tá? Então ele está dizendo, olha, tanto Jeremias quanto Isaías viram lá no passado um momento onde, quando o Messias, o libertador, vier, ele vai tratar com Israel e eles crerão em Cristo e serão perdoados. Os pecados deles são removidos quando o libertador vier, eles vão crer. Tá? Então essa é a visão que Paulo está trazendo para nós. E aí ele vai dizer, muitos do povo de Israel agora, olha que interessante, muitos do povo de Israel agora, ou a nação como um povo, são inimigos do evangelho, são inimigos das boas novas. E isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama. Tá? E ele afirma, pois a bênção de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Ok? Por isso que Deus, ainda olhando para esse texto, Deus vai lidar com o povo de Israel de alguma forma e eles vão crer em algum momento. Mas vai ser através de Cristo, entenda isso. Né? Eles vão ser salvos através de Cristo, eles vão crer em Cristo. Sem Cristo, eles estão perdidos, como qualquer um, como qualquer gentil, eles estão perdidos. Tá? Então o apóstolo Paulo fala isso porque o começo do capítulo foi, e aí o povo de Israel, o que vai acontecer com eles? Então o apóstolo Paulo vai lidar com o futuro e ele fala um pouquinho como isso afeta a nós. Caminhando aqui para o fim. Em outros tempos, vocês gentios foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. E aqui é o tema principal para a gente pensar. Em outros tempos, vocês foram rebeldes contra Deus, gentios. Nós éramos rebeldes. Aí agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia de Deus. Agora, eles são os rebeldes.
E Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Então, ele está lidando aqui, Deus demonstrando a sua misericórdia para todos os povos, para todas as pessoas. Pois Deus colocou todos, olha que interessante, todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. A gente lembra do texto do capítulo 3, Paulo falando sobre porque todos pecaram e separados estão da graça de Deus. Todos pecaram. Do judeu, o gentil, aquele que se acha bom, o filósofo da época, seja lá quem for. Todos. E Deus colocou essa situação para mostrar que todos estão debaixo da desobediência do pecado. E para que ele pudesse demonstrar a sua misericórdia para com todos os grupos, tanto judeus quanto qualquer outra nação no mundo. Nós brasileiros, os japoneses, seja lá quem for. Olhar para a misericórdia de Deus. Então a rejeição mostra a misericórdia de Deus. Que a salvação é pela fé. E que haverá salvação para os judeus no futuro pela fé. Nunca pelas suas obras ou porque eles são um povo escolhido, mas através de Cristo. Para finalizar, então, diante de tudo isso que Paulo fala, lidando com os judeus, lidando com os gentios e tentando tratar com tudo isso, desde o capítulo 9, o apóstolo Paulo encerra esse capítulo dizendo como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa um monte de qualidades aqui para descrever um negócio que ele não consegue. Como ele não consegue, ele diz, são grandes e ricas. Não tem nada mais do que isso. Como é grande, como é rico a sabedoria de Deus, como é inalcançável, como é abundante, generosa a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, como é tremendo. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor, como é que você pode questionar Deus? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Isaías fala isso, né? Isaías diz, quem foi o conselheiro de Deus na condução do mundo, na criação do mundo e na condução do mundo? Quem pode e tem a capacidade de aconselhar Deus e ajudá-lo e orientá-lo? E é isso que Paulo está dizendo. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhar? Quem lhe deu alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Deus está devendo para quem aqui? Ele está dizendo, ninguém. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que vivemos vem de Deus. É o que ele fala agora, versículo 36. Pois todas as coisas vêm dele. Tudo existe por meio dele. A criação toda está sendo sustentada por Deus. A sua vida e a minha vida está sendo sustentada por Deus. A nossa salvação está sendo sustentada por Deus. E o resultado é para que ele seja glorificado. A volta é para que seja na direção dele. Para que Deus seja glorificado. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. É assim que ele termina esse capítulo 11, né? Um cântico de exaltação à pessoa de Deus por quem ele é. Ele vai fechar, irmãos, aqui os 11 capítulos. E o que é interessante que o apóstolo Paulo faz comumente nas suas cartas, ele divide a carta em duas partes. A primeira parte, que ele fez até aqui, até o capítulo 11, é uma parte de base teológica, doutrinária, onde ele explica por que ele acredita, e ele vai falando sobre isso. Ele fez isso até o capítulo 11. Em todas as suas cartas ele faz isso, em Colossenses ele faz isso. Ele vai mostrando as bases da fé por um pedaço da carta. Aí depois, no final da carta, ele reserva para algumas questões mais práticas. Como é que saber tudo isso afeta a minha vida? Então agora o apóstolo Paulo termina aqui essa parte doutrinária mais teológica que ele fez desde o capítulo 1 até o capítulo 11, onde ele vem mostrando para a gente como nós estamos diante de Cristo. Qual é o meio que Deus torna alguém justo diante dele? Que ele falou lá no primeiro capítulo, que ele ia fazer isso. E ele vem mostrando isso para a gente. E aí, a partir do capítulo 12, que nós vamos ver nas próximas semanas, se o Senhor permitir, ele vai aplicar essa teologia toda, essa base, para a vida. Como isso afeta a nossa vida?
E é exatamente por isso que nós estudamos, irmãos. Talvez você possa pensar, nossa, para que tanta informação, se tem essa divisão, se tem essas dúvidas, se tem essas... Para que todos esses detalhes? Porque essas coisas, esses detalhes, esse estudo todo dessa primeira parte afeta a nossa vida. É isso que eu falo para os irmãos sobre teologia, sobre estudo bíblico, sobre conhecer as Escrituras, irmãos. Nós somos desafiados a conhecer as Escrituras, não para conhecer somente, para ter conhecimento e falar assim, nossa, eu sei tal coisa, eu posso citar alguns textos, eu posso falar toda uma definição teológica. Não é para isso. E isso talvez seja um dos problemas de igrejas tradicionais. Porque acaba focando, né? Igrejas reformadas acabam focando somente no conhecimento, pelo conhecimento. O conhecimento é super importante, ele é necessário. Mas ele precisa afetar a nossa vida e nos levar para perto de Deus. É para isso que o apóstolo Paulo investiu esses 11 capítulos. Para levar a perceber quem nós somos diante de Deus. Então, como nós vivemos diante de Deus nessa terra. Que é o que ele vai falar nos próximos capítulos até o final. Eu não sei se vocês lembram, na primeira mensagem sobre Romanos que eu preguei com vocês, que eu falei com vocês, lá no capítulo 15, no final da carta, o apóstolo fala assim, o meu desejo é ir para a Espanha pregar o evangelho. E eu quero passar aí, em Roma, para ajudar vocês um pouco e também para que vocês me ajudem a chegar na Espanha, para que eu possa falar de Cristo. E aí, então, ele passa esses 11 capítulos, principalmente mostrando por que ele quer ir para a Espanha. Para pregar o evangelho, para mostrar que sem Cristo o mundo está perdido. Seja ele judeu, gentil, o mundo está perdido sem Cristo. Nós precisamos desesperadamente de Jesus Cristo. Né? Nós precisamos levar essa mensagem de Jesus Cristo também a todas as nações. Né? Nós oramos aqui no começo do culto também. Nós somos testemunhas disso. A igreja lá em Jerusalém era testemunha disso. A igreja na Ásia lá foi testemunha da mensagem de Cristo. Nós vimos isso em Atos. E nós estamos aqui não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você é brasileiro, tudo bem, mas você não está aqui por acaso. Você está aqui para ser testemunha de Cristo, onde quer que for, onde quer que você estiver. Ele termina com a adoração, ele é o início, o meio e o final. O que aprendo? Eu quero focar, irmãos, no seguinte, em duas coisas eu quero focar com vocês hoje. Quando nós olhamos para o futuro de Israel e para o presente tanto de Israel quanto dos gentios, meu e seu, a primeira coisa que eu quero aprender com você é perceber a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, que Deus encerrou todo mundo, Deus colocou todo mundo, Deus fechou todo mundo debaixo da sua misericórdia. Sabe? Ninguém é capaz sozinho. Eu já vi falando isso todas as vezes. Ninguém é capaz por si mesmo. Então nós precisamos lembrar da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo dedica todo esse tempo, no capítulo 11, para falar então sobre a misericórdia de Deus sobre nós. Sobre você, gentil. Pensa na misericórdia de Deus. Pensa que você estava perdido. E Deus decidiu, por bondade, estender a mão para você. Te abrir os olhos e te fazer entender quem é Jesus. Tanta gente hoje não consegue. Você, pela graça, ele abriu os seus olhos. Então, lembra da bondade e severidade de Deus. Né? Deus é severo. Deus vai lidar. Mas ele é misericordioso e bondoso para aqueles que creem. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, irmãos, o desafio para mim, do que eu vejo, é esperança. Quando eu olho e penso sobre o futuro, e aquilo que Paulo falou do povo de Israel, eu percebo o seguinte, isso deve cultivar em nós esperança. Esperança por quê? Porque Deus tem todo o controle do mundo. Quando a gente olha para a história do que Paulo estava contando ali sobre o povo de Israel e os gentios e como Deus conduziu a salvação, o povo rejeitou, Deus trouxe salvação e o povo rejeitou e ele abriu para os gentios e ainda assim ele quer tratar com o povo de Israel e vai salvá-los depois, quem estiver lá na época. Isso traz para nós esperança. Deus tem o controle sobre o mundo, irmãos. O mundo não está solto assim e deixa. Vamos ver o que acontece.
Deus tem o controle, todo o controle sobre tudo que acontece, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É assim que Paulo termina esse capítulo. Deus tem o controle sobre todo mundo. E uma segunda coisa muito legal é que Deus cumpre os seus planos. Se a gente for pensar na aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, irmãos, quanto tempo é isso? Uns 4.000 anos daqui? De hoje? Deus cumpre os seus planos e você está aqui hoje, salvo diante do Evangelho, diante das Escrituras. Deus abençoa a sua vida, trouxe salvação para você e veio através de toda a mensagem do fruto de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos israelitas, mesmo que eles tenham rejeitado. Mas o Evangelho chegou a nós. Cristo chegou a nós. Né? Deus cumpre os seus planos. E uma outra coisa que é muito interessante, Deus cumpre, e os planos de Deus são sempre bons. Eu preciso entender isso. É isso que me dá esperança. Saber que Deus vai cumprir o plano dele, mas o plano dele é bom. Não é tipo assim, puxa vida, mas o plano de Deus será? Não existe esse será, certo? Ele é Deus. Nós cantamos, né? Ele continua sendo bom. Se Deus é Deus, Deus é bom, Deus é tudo que ele é mesmo. Irmãos, o que nós queremos é que o plano de Deus se cumpra. Acima do nosso, se o plano de Deus for dizer não para nós, isso é o melhor, certo? É igual quando a gente tem uma criança pequena e ele quer fazer uma coisa que não pode, ele quer enfiar um ferro na tomada, ele quer, sei lá, subir num lugar alto com uma faca na mão. Não sei. Eu digo não para ele, preciso entender. Qual é o plano certo? Aquela criança não tem a visão completa, que talvez eu tenha. Eu não tenho a visão completa, que com certeza Deus tem. Então eu preciso entender e eu preciso lembrar. Isso me traz esperança, que os planos de Deus são o melhor. Irmãos, os planos de Deus para a sua vida, para a nossa vida, os planos de Deus para a igreja, os planos de Deus para esse mundo, são a melhor coisa que pode acontecer. E entenda, isso vai acontecer. Graças a Deus, porque vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. E aí, algumas coisas só para a gente aplicar, para a gente pensar, é o seguinte. Confiar que Ele está me levando para mais perto dele. Eu preciso confiar que Deus está me levando para mais perto dele. Se Deus está no controle de tudo, se Deus cumpre os seus planos, se os planos de Deus são melhor, eu posso confiar de que Ele está me levando para mais perto dele. E aí eu me lembro do que Paulo escreveu para os filipenses. Que não são as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Pode ser que você esteja vivendo uma circunstância difícil hoje. Pode ser que você esteja vivendo, sei lá, ou já viveu, ou ainda vai viver uma situação muito difícil na sua vida. Mas Ele usa isso, Deus usa isso para moldar a nossa vida, e isso deve nos encher de alegria. Quando Paulo fala para Filipenses 1, lá em Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6, que aí você pode meditar sobre isso essa semana, é que Deus começou uma obra em você. E eu tenho certeza de que Ele vai completar até quando Cristo voltar. Deus está ali, lapidando e moldando a sua vida. Ele está fazendo uma obra na sua vida. Então, eu posso confiar nisso. Eu não tenho que sair por aí perdido, eu tenho que confiar nisso. Tenho que me aproximar do Senhor nesse sentido. Eu preciso que... Uma das outras coisas que eu aprendo com isso e que eu penso para a minha vida hoje é saber que Deus se importa com a minha vida. Irmãos, Deus se importa com a sua vida. A gente olha para o povo de Israel e a gente vê assim, puxa vida, eles estão distantes de Deus. A gente olha para o Novo Testamento, né? A gente vê aquelas pessoas rejeitando a Cristo, Cristo ali, andando na terra, falando para eles, e eles rejeitando a Cristo. Aí Deus fala para nós que Ele vai lidar com essa situação. E nós, gentios, estávamos completamente distantes, inimigos de Deus, ele fala lá em Efésios, né? Totalmente distantes de Deus. E Ele nos trouxe para perto. E hoje nós fomos escolhidos para ser salvos, nós não merecíamos isso. Irmãos, Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com o modo como você se relaciona com Ele. Ele se importa com você, Ele se importa com os problemas que você está passando. Talvez Ele não vai dar a resposta que você quer, mas Ele se importa e Ele sabe o que é melhor.
Resultado disso, louvor. Né? Eu quero convidar você a louvar o Senhor. Então, louve o Senhor. Enche o seu coração de esperança por causa das misericórdias de Deus. Vamos orar?